O concerto de Deus com Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz assim: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. É claro que o concerto e a natureza do concerto com Davi, embora a palavra concerto não ocorra literalmente em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16 e 17 que fiz menção agora, é evidente que Deus estava estabelecendo um concerto com Davi. Em Salmo 89, versículo 3 e 4, por exemplo, Deus diz: Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. A promessa de que o trono do povo de Deus seria estabelecido para sempre através da descendência de Davi é exatamente a mesma que Deus fez a Davi em 2 Samuel 7. E note-se especialmente no versículo 14 também. Além disso, posteriormente em 2 Samuel, o próprio Davi faz referência ao concerto eterno que Deus fez com ele. Em 2 Samuel 23 e 5, sem dúvida, aludindo a 2 Samuel 7. Os mesmos dois princípios que operam noutros concertos do Antigo Testamento também estão em evidência ou estão evidenciados aqui. Apenas Deus estabelecia as promessas e os deveres do seu concerto e esperava que do lado humano houvesse o aceite com a fé e obediência, que é tudo o que Deus requeria, né, de Davi, de Salomão e dos seus sucessores. Nesse concerto de Deus com Davi, ele fez uma promessa de cumprimento imediato, que era estabelecer o reino do filho de Davi, Salomão no caso, o qual edificaria uma casa para o Senhor, o templo. Ao mesmo tempo, a promessa de Deus de que a casa ou a dinastia de Davi duraria para sempre sobre os israelitas estava condicionada, é claro, à fiel obediência de Davi e dos seus descendentes também. Noutras palavras, esse concerto era eterno somente no sentido de Deus ter sempre um descendente de Davi no trono em Jerusalém, desde que os governantes de Judá permanecessem em obediência e fidelidade a ele. Durante os 4 séculos seguintes, a linhagem de Davi permaneceu ininterrupta no trono de Judá. Quando, porém, os reis de Judá, especialmente Manassés, e aqueles que reinaram depois do rei Josias, rebelaram-se continuamente contra Deus ao adorarem ídolos e desobedecerem à sua lei. Deus, por fim, os impediu de ocuparem o trono, permitiu que o rei Nabucodonosor de Babilônia invadisse a terra de Judá, sitiasse a cidade de Jerusalém e, finalmente, destruísse a cidade juntamente com seu trono. Agora o povo de Deus estava, pela primeira vez desde a escravidão do Egito, sob o domínio de governantes estrangeiros. Jesus Cristo, em revelação a este concerto, veio para compactuar esse concerto que Deus fizera a Davi. Veio para cumprir esses pré-requisitos que uma vez os reis, os monarcas posterior a Davi falharam. De repente Deus suscita do trono davídico um rei que jamais falharia, Jesus Cristo Messias. E é claro que havia, porém, um aspecto do concerto de Deus com Davi, que era incondicional, e que o reino de Davi seria por fim estabelecido para sempre. A culminância da promessa de Deus era que a linhagem de Davi viria um descendente que seria o rei messiânico e eterno. Este rei dominaria sobre os fiéis em Israel e sobre todas as nações. E é claro que está registrado em Isaías 9, versículos 6 e 7, Isaías 11, versículo 1 a 10, e também Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e 4. Sairia da cidade de Belém, Miqueias 5, 2 e 4 fala a respeito disso, e seu governo se estenderia até os confins da terra. Zacarias 9, 10 confirma isso. Ele seria chamado o Senhor Justiça Nossa. Jeremias 23, 5 e 6 confirma, e consumaria a redenção do pecado. O cumprimento da promessa davídica teve início com o nascimento de Jesus Cristo.
anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, uma abençoada, abnegada, piedosa serva de Deus e descendente da família de Davi também, da linhagem, da vinda de Davi também. Essa promessa foi um desdobramento do concerto feito em Gênesis 3:15, que predisse a derrota de Satanás através de um descendente de Eva, né, no caso Jesus Cristo, e foi um prosseguimento do concerto feito com Abraão e seus descendentes. O cumprimento dessa promessa abrangia a ressurreição também de Cristo dentre os mortos e sua exaltação à destra de Deus no céu, de onde ele agora governa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira missão de Cristo como Senhor exaltado foi o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, algo que ele prometeu em João 14, algo que ele falou, ele vaticinou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E o cumprimento se deu em Atos 2, no dia de Pentecostes, que era a segunda grande festa do calendário judaico. A primeira era a Páscoa, né, ou o pesar do original, né, que é passar além da marca. Né, e 50 dias após a Páscoa era o dia de Pentecostes, também conhecida como o dia das colheitas, das primícias, né, onde as primícias, os primeiros grãos eram oferecidos a Deus, não é verdade? Como um gesto de agradecimento pela colheita, pelas primícias, não é? E também conhecida também pelas primícias das almas, né? Ou as colheitas, a grande colheita de almas, pós a pregação de Pedro lá fora do tabernáculo em Jerusalém, falando, né, acerca daqueles irmãos que estavam no dia de Pentecostes recebendo, né, o batismo com o Espírito Santo, falando em novas línguas, línguas dos céus, línguas da terra, enfim, falando línguas de anjos. Né, aquelas pessoas se conturbaram e foram para fora questionar, não é, dizerem que estavam bêbados. E Pedro, levantando a voz com os 11 apóstolos, ou os 11 discípulos, disse: esses irmãos não estão bêbados, sendo a nona hora do dia, né, ou a terceira hora do dia, melhor dizendo, né, que a terceira hora do dia seria, né, 9 horas da manhã. Então esses irmãos não estariam bêbados às 9 horas da manhã. E Pedro pregou a palavra, fez menção de Joel capítulo 2, e em cumprimento a isso, as primeiras almas se renderam aos pés do Senhor, mais de 3.000 almas para o reino exaltado do Senhor Jesus Cristo. E é claro que o régio governo de Cristo caracteriza-se por um chamamento dirigido a quem, irmãos? Nada mais, nada menos do que todas as pessoas, no sentido de largarem o pecado, o mundo perverso, e aceitarem a Cristo como Senhor, como Salvador, e receberem o Espírito Santo. O reino eterno de Cristo inclui, primeiro, seu atual domínio sobre o reino de Deus e sua primazia sobre a igreja. Seu futuro reino milenial sobre as nações, seu reino eterno nos novos céus e também na nova terra, queridos. Apocalipse 21 fala acerca disso. Apocalipse 22 também fala acerca disso, né? João tendo a revelação na ilha de Patmos, não é verdade? Então nós temos essa garantia, com certeza, meu querido, a garantia de entrarmos